Já dizia Paulo Freire, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Essas palavras traduzem exatamente o espírito com que a Soka Gakkai foi fundada. Vamos relembrar a sua história? Soka Gakkai, 86 anos. A Soka Gakkai é uma organização que tem como objetivo fundamental promover a paz e o respeito pela dignidade humana. Sua existência é resultado dos esforços de nossos 3 mestres, Sonesaburo Makiguchi. Qual é o propósito da vida? Se fosse para expressar isso em apenas uma palavra, teria que ser felicidade. O propósito da educação deve, portanto, estar de acordo com o propósito da vida. Makiguchi foi considerado um criminoso ideológico e suas atividades, nos anos de 1940, foram vigiadas de perto pelas autoridades japonesas. E qual era o seu crime? Ele não aceitava a guerra, o descaso com a educação e muito menos injustiças. Em meio aos anos de 1920, Makiguchi conheceu Josei Toda, que compartilhava das mesmas convicções sobre a importância de uma reforma educacional no Japão. Em 1928, aos 57 anos, Makiguchi conheceu o budismo e encontrou na coragem de Nichiren Daishonin uma profunda fonte de inspiração. Ele estudou a fundo os inscritos de Daishonin e sua biografia. Assim, iniciou seu projeto de construir uma sociedade de pessoas de bem. Convicto de que a chave para a completa transformação da humanidade se baseava nesta filosofia, Makiguchi fundou em 1930 a Soka Kyuku Gakkai, Sociedade Educacional para a Criação de Valores, e tornando-se seu primeiro presidente. Esta organização social foi a predecessora da atual Soka Gakkai. Paralelamente, nesse mesmo ano, é publicada a obra Teoria do Sistema Educacional de Criação de Valores, Soka Kyoikugaku Taikei, sob a qual baseou todo o ideal de sua organização recém-fundada. Tendo sempre ao seu lado o discípulo Toda, Makiguchi prossegue em sua luta por uma sociedade baseada em valores humanísticos, não em dogmas e sistemas rígidos e equivocados de valor. Mesmo diante de críticas e perseguições, jamais desistiu de se empenhar pelos seus objetivos. Porém, sentiu a fúria de uma sociedade amargurada pela cultura da violência, quando a Segunda Guerra Mundial trouxe conflito para dentro do país. Em julho de 1943, aos 72 anos, ele e seu fiel discípulo Josei Toda foram presos, acusados de desacato ao imperador e de ir contra os princípios governamentais. Em decorrência dos maus tratos, Makiguchi faleceu após 500 dias na prisão, em 18 de novembro de 1944, mas deixou no coração de seu discípulo Josei Toda a chama da justiça e da coragem. Josei Toda: é meu ardente desejo que a humanidade se livre do ciclo da guerra e crie sucessivas gerações de pessoas imbuídas de um profundo respeito pela dignidade da vida. Toda, mesmo furioso com as condições que levaram seu mestre à morte, continuou firmemente o legado herdado. Naquele momento, a Soka Kyokaku Takei renascia. Josei Toda saiu da prisão em 3 de julho de 1945 com um objetivo claro: reconstruir a organização e focar sua expansão para todo o Japão. Em 1947, ele encontrou com o jovem Daisaku Ikeda. Aos 19 anos, este buscava respostas para as questões da vida e se tornou seu discípulo. Toda assumiu a presidência em 3 de maio de 1951, reconstruiu e reformulou as bases da organização, que passou a ser chamada de Soka Gakkai, pois a teoria de Makiguchi deixaria de ser especificamente para bases educacionais
e passaria a focar na mudança da nação a partir da transformação interior de cada pessoa, com base na religião, a filosofia de Nichiren Daishonin. No período de 7 anos até sua morte, em 2 de abril de 1958, o segundo presidente da Soka Gakkai expandiu o budismo para 750 mil famílias. Após sua morte, as pessoas acreditaram que seria o fim da Soka Gakkai. Porém, em 3 de maio de 1960, o jovem Daisaku Ikeda assumiu a terceira presidente da SGI. Ele absorveu os ideais dos fundadores da Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi Josei Toda, e rompeu as barreiras do Japão, iniciando 5 meses após sua posse, uma luta de propagação mundial do budismo de Nichiren Daishonin. Seu grande impulso e motivação sempre foi o juramento realizado a seu mestre Josei Toda. Essa corajosa atitude foi responsável por sua chegada em São Paulo, no dia 19 de outubro de 1960, onde fundou o primeiro distrito em solo brasileiro. Eu sou discípulo de Toda. Eu vou sem falta, custe o que custar. Se tiver que tombar, então tombarei em combate. Que desventura pode haver nisso? Atualmente, os ideais do budismo e Soka Gakkai estão implantados em 192 países e territórios. O presidente Ikeda já realizou diversos diálogos com autoridades e líderes, sem jamais desistir de criar pontos de amizade entre os povos. A Soka Gakkai revigorou o budismo de Nichiren Daishonin e resgatou seus princípios. Hoje é uma organização de pessoas engajadas em valorizar cada vida e promover o desenvolvimento humano em prol da construção de uma cultura de paz. Seja como for, a grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país e, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Feliz 86 anos de Soka Gakkai!